O corpo como palco do inconsciente. No pânico, o corpo se torna o grande palco, onde o inconsciente encena aquilo que a palavra ainda não conseguiu dizer. Quando o sujeito perde o acesso simbólico à sua dor, quando o que sente não encontra representação, nem nome, nem escuta, o corpo assume o papel de porta-voz. Ele grita, treme, sufoca, acelera o coração, desorganiza os sentidos. Onde o discurso não encontra lugar, o corpo fala. Alan Davis. Essa frase traduz com precisão o que a psicanálise vem mostrando desde que Freud: o corpo nunca é neutro. Ele é o campo onde o inconsciente se inscreve, onde o não dito se manifesta, onde o recalcado encontra uma via de expressão. Em uma crise de pânico, o corpo age como se estivesse em perigo real. Taquicardia, falta de ar, suor frio, tontura, sensação de morte iminente, mas, na verdade, ele está reagindo a um perigo interno, a um conteúdo psíquico que ameaça emergir e que o sujeito, de algum modo, tenta manter recalcado. O corpo, então, se adianta, ele fala por meio do sintoma, o que a palavra censurou. Freud, em Estudos sobre a Histeria, de 1895, já dizia que o sintoma é a linguagem do recalcado. O corpo, nesse sentido, é o mensageiro do inconsciente, um mensageiro que fala em dores, palpitações, vertigens e sensações difusas que, muitas vezes, não têm causa orgânica identificável. Jacques Lacan reforça essa visão ao afirmar que o corpo é o palco do gozo do inconsciente. Em outras palavras, o corpo é o território onde o inconsciente se satisfaz em manifestar o que não pôde ser simbolizado. No pânico, há um excesso de energia psíquica que não encontrou tradução. O real, esse impossível de ser dito, invade o corpo e o toma como instrumento de expressão. Mas a psicanálise não se contenta em apenas interpretar o sintoma. Ela escuta o corpo como quem escuta uma narrativa. Porque o sintoma tem sentido. Ele é um modo de o sujeito falar de si quando não há mais palavras disponíveis. Por isso, a psicanálise não busca calar o sintoma à força. Não o trata como um inimigo, mas como um mensageiro. Claro que, em muitos casos, o suporte medicamentoso é necessário, especialmente para estabilizar o corpo e permitir que o sujeito possa pensar. Mas o medicamento, sozinho, não dá conta de simbolizar o que o pânico denuncia. Ele silencia o alarme, mas não resolve o incêndio interno. O trabalho analítico é o de dar lugar de fala ao sofrimento, devolver ao sujeito a possibilidade de transformar o grito em palavra. Quando o sujeito fala, algo se desloca. Quando o que estava no corpo encontra um nome, o corpo se aquieta. A cura, na perspectiva psicanalítica, não é o desaparecimento imediato do sintoma, mas a travessia pela linguagem. O processo de dar sentido ao que antes era apenas sensação, porque no fundo todo pânico é uma tentativa desesperada de dizer algo que o sujeito ainda não consegue formular. E quando ele encontra um espaço de escuta, um outro que acolhe, que sustenta, que suporta o não saber, o corpo pode finalmente descansar. O corpo fala quando a palavra falta, e a análise é o lugar onde, pouco a pouco, o corpo pode voltar a respirar através da palavra. Um caso clínico, quando o corpo lembra o que a mente esqueceu. Certa vez, atendi uma jovem de pouco mais de 20 anos que vinha sofrendo crises súbitas de pânico.
Elas surgiam sem aviso, geralmente à noite, ou quando o namorado demorava a responder uma mensagem, ou quando ela sentia que alguém importante estava se afastando. Com o olhar perdido e o corpo em alerta, ela dizia: "Eu sinto que vou morrer. Não é racional, é um desespero físico, como se eu fosse desaparecer." Era evidente que não se tratava apenas de medo. Havia ali uma dor mais antiga, quase ancestral, que o corpo encenava sem cessar. Durante os primeiros encontros, ela falava muito do esforço que fazia para não ser abandonada. Vivia vigilante, tentava prever o humor do outro, controlava mensagens, antecipava ausências. E ainda assim o pânico a surpreendia, como se o corpo, em algum nível, soubesse de algo que ela mesma desconhecia. Ao longo do processo analítico, através da escuta paciente, da repetição de certas palavras e silêncios, algo começou a emergir. Certa sessão foi decisiva. Ao lembrar da infância, ela contou que, por volta dos 4 anos, foi deixada sozinha no quarto por longas horas, enquanto os pais discutiam violentamente. Ela chorava, gritava, mas ninguém vinha. Aquele quarto escuro, o som das vozes distantes, o sentimento de estar sozinha e impotente, tudo isso ficou impresso em seu corpo. Aquele foi o traço originário do desamparo. O corpo, ainda imaturo, guardou o registro da queda psíquica. E décadas depois, diante de cada afastamento afetivo, era como se a cena se repetisse. O corpo voltava a viver o mesmo terror de outrora, o mesmo grito sem resposta. O medo do colapso é o medo de um colapso que já ocorreu. Donald Winnicott. Essa frase ressoava em mim durante nossas sessões. O pânico daquela jovem não era um acontecimento novo. Era a reedição de um trauma antigo, um pedido de ressignificação. Cada crise era o corpo dizendo: "Não me deixem sozinha de novo." Ao nomear essa lembrança, algo começou a se transformar. Não de forma mágica, nem imediata, mas com delicadeza e verdade. A cada palavra que ela conseguia pronunciar, solidão, abandono, medo de sumir, o corpo parecia se acalmar um pouco. Era como se, finalmente, o que estava preso na carne encontrasse passagem pela linguagem. E foi então que, num dado momento, ela pôde dizer: "Agora eu sei que quem ficou sozinha naquele quarto não foi a mulher de hoje, foi a menina de 4 anos." Essa frase marcou um antes e um depois. Ali o sujeito pôde diferenciar o passado do presente, o trauma da realidade, o corpo do discurso. O pânico perdeu força, não porque desapareceu por completo, mas porque encontrou palavra, encontrou sentido. A análise não apagou o medo, mas o transformou em memória elaborável. E quando a dor se torna história, o corpo já não precisa ser o mensageiro. O pânico, nesse caso, como em tantos outros, não era o inimigo, era o guardião de uma experiência que pedia tradução. E quando a palavra chegou, o corpo, enfim, pôde descansar. A cultura do desempenho e o pânico moderno. Vivemos em uma época marcada por um tipo muito específico de sofrimento psíquico. Se no tempo de Freud o sintoma nascia do conflito entre o desejo e a repressão social, de um não podes imposto de fora, hoje o mal-estar parece vir do oposto, um excesso de permissão e de exigência interna. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço,
de 2010, nos mostra que o sujeito contemporâneo não é mais oprimido por um poder externo que o proíbe, mas por uma voz interna que o incita constantemente a render mais. O sujeito de desempenho é, ao mesmo tempo, algoz e vítima de si mesmo. Byung-Chul Han. Já não vivemos sob o mandamento do deves, mas sob o do podes. Podes tudo, desde que produzas, te superes, te reinventes, te mostres bem. Essa lógica da autossuperação contínua gera um estado permanente de tensão. O sujeito precisa ser produtivo, saudável, bonito, espiritualizado, criativo, conectado e equilibrado, tudo ao mesmo tempo. A falha, o limite e o cansaço tornam-se inadmissíveis. Nesse contexto, o pânico emerge como um grito de resistência do inconsciente. O corpo, esgotado de responder às exigências de uma cultura que idolatra o desempenho, implode. O pânico é a implosão do eu que dá conta. É o momento em que o corpo diz o que a mente tenta negar. Eu não posso mais. Byung-Chul Han chama esse fenômeno de violência neural, uma forma de opressão que não vem do outro, mas de dentro de nós mesmos. O sujeito moderno é empreendedor de si, gestor da própria alma, e vive numa competição silenciosa contra a própria imagem ideal. A depressão, a ansiedade e o pânico tornam-se, então, sintomas sociais, expressões de uma subjetividade que adoeceu, tentando ser perfeita. Na clínica, esse cenário se repete com frequência. Pacientes dizem: eu tenho tudo, mas me sinto vazio. Não sei mais o que é descanso. Mesmo quando não tenho nada para fazer, eu me sinto culpado por não estar produzindo. Essas palavras revelam a armadilha narcísica do nosso tempo. O sujeito vive sob a tirania da performance e perde o contato com o próprio desejo. Como dizia Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro. E hoje, o outro é o olhar das redes, o sucesso, o número de likes, o reconhecimento constante. Quando esse desejo não é mais próprio, mas colonizado, o sujeito se desconecta de si. O pânico, nesse sentido, não é apenas um distúrbio psicológico, mas um sintoma cultural. Ele denuncia o colapso de uma economia psíquica baseada no sempre mais. Quando o sujeito não pode parar, o corpo para por ele. Quando não há espaço para o vazio, o inconsciente cria um abrupto, incontrolável e muitas vezes assustador. Mas, paradoxalmente, esse colapso pode conter um gesto de verdade. É o corpo dizendo: não quero mais apenas funcionar, quero existir. É o inconsciente reivindicando o direito ao limite, à pausa, ao silêncio. Freud dizia que o sintoma é o retorno do recalcado. Hoje poderíamos dizer que o pânico é o retorno do humano. O lembrete de que não somos máquinas de desempenho, mas seres desejantes, finitos e atravessados pela falta. O pânico moderno é o colapso do sujeito produtivo, e talvez, se o escutarmos com a delicadeza que a psicanálise propõe, ele possa se tornar mais do que um sofrimento, possa ser o início de um processo de reconciliação com aquilo que realmente somos, vulneráveis, limitados, mas ainda profundamente humanos. A solidão contemporânea e a falta de sustentação simbólica. O teórico Luigi Zorge fala do colapso
risco dos rituais e da perda de referências simbólicas que por séculos davam sentido às experiências humanas. Sem rituais de passagem, que antes marcavam o início, o fim, o luto, o renascimento, o sujeito moderno se vê suspenso no vazio, sem contorno para o que vive. A modernidade trocou o pertencimento pela performance, a comunidade pela exposição, o sentido pelo resultado, e nesse cenário o sujeito fica entregue a si mesmo, sem um outro que o reconheça, sem uma estrutura simbólica que o ampare. A crise de pânico, então, pode ser lida como o colapso desse simbólico, um curto-circuito entre o real e o imaginário. Quando o nome não dá conta, quando a linguagem falha, o corpo entra em cena para representar aquilo que não encontrou tradução. É o corpo que sustenta o indizível, que grita o que não pode ser dito. No fundo, o pânico não é apenas o medo de morrer. É o medo de existir sem sustentação, de desabar sem um olhar que testemunhe a queda. O trabalho analítico, a cura na psicanálise, não é eliminar o sintoma, mas restaurar o laço com o inconsciente, enquanto a lógica social busca suprimir o mal-estar com fórmulas rápidas. A escuta analítica convida o sujeito a se aproximar do que dói, não para permanecer ali, mas para descobrir o que essa dor tenta dizer. O pânico, nesse contexto, deixa de ser apenas um inimigo a ser combatido e passa a ser um mensageiro do inconsciente. Ele indica algo que foi silenciado, recalcado e que retorna de forma abrupta, pedindo lugar na história do sujeito. Quando o analisando começa a se escutar, a narrar-se, a colocar em palavras o que antes era puro corpo, o sintoma perde a sua tirania. Ele se transforma em linguagem, e o que antes era grito se converte em palavra. O que cura não é o saber, é o ato de se dizer. Alan Davis. Na clínica, isso exige paciência e delicadeza. O analista não oferece respostas, mas sustenta o silêncio e o vazio necessários para que algo novo possa emergir. É nesse espaço, entre o não saber e o dizer, que o sujeito se reencontra consigo mesmo. A palavra que nasce na análise não é qualquer palavra, é uma palavra que toca o real, que reescreve a própria história. E é nesse gesto, aparentemente simples, que reside o verdadeiro trabalho de cura, o de transformar o corpo que gritava em uma voz que finalmente pode ser escutada. Conclusão do pânico, a palavra. O pânico não é fraqueza, é um pedido de escuta. É o corpo dizendo, há algo em mim que precisa ser acolhido. Na pressa do mundo moderno, aprendemos a silenciar tudo que não cabe na lógica da produtividade. A tristeza, o cansaço, a incerteza. Mas o inconsciente não se submete a essa lógica. Ele encontra um caminho para se manifestar. E muitas vezes esse caminho é o corpo. Freud dizia que onde estava o id, deve advir o eu. Ou seja, onde havia pura força pulsional e desorganizada, pode nascer um sujeito consciente capaz de simbolizar. Eu costumo dizer, onde estava o medo, pode nascer a consciência. O pânico, nesse sentido, não é o fim, é o início de uma travessia de volta a si mesmo, ao encontro com aquilo que foi negado, esquecido, reprimido. Quando o sujeito, pela via da palavra, começa a dar nome ao indizível, ele inaugura um novo modo de existir. O corpo, então, já não precisa gritar, porque algo nele foi finalmente ouvido. A psicanálise não promete a ausência de dor, mas a possibilidade de fazer algo com ela. Transformar o desespero em fala, o medo em consciência,
o sintoma em caminho. No fim, o pânico é a alma dizendo em voz alta: eu ainda estou aqui e quero viver.